Bora lá, novidades sobre a negociação entre Corinthians e Milan pelo André. O Milan fez uma nova proposta informal, não chegou a ser formal, ou seja, não foi oficializada no papel, mas o Milan já passou para o Corinthians na semana passada, verbalmente, aquilo que pretende agora pagar pelo André. Inicialmente, a negociação no mês passado ficou na casa dos 17 milhões de euros, 15 mais 2, e o Corinthians inicialmente aceitou, mas depois o presidente Osmar Stabile, enfim, recusou por muita pressão política, pressão também nas redes sociais dos torcedores. O Milan reavaliou a negociação e fez uma nova oferta, uma segunda oferta, essa oferta agora na casa dos 22 milhões de euros, valor global, 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então os tais 22 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos 133 milhões de reais, isso por 70% dos direitos econômicos do André, que pertencem ao Corinthians. O André tem direito aos outros 30, mas ele continua abrindo mão, caso essa negociação com o Milan vá para frente. Então as conversas continuam nos bastidores, mas por enquanto, e aí também é um complemento que o André Hernan trouxe, uma apuração minha com ele no começo do dia de hoje, o Corinthians é em banho-maria, está marinando essa proposta, essa negociação, porque não tem pressa para responder. O Milan sim, tem um pouco mais de urgência, mas não houve ainda nenhuma negativa e nenhuma uma afirmativa em relação a essa proposta. Ela continua na mesa, ela continua nos bastidores do Corinthians, o Corinthians não responde, o Milan aguarda essa oferta, mas é isso, as negociações continuam, o Milan continua interessado, subiu a proposta e um ponto extra. O empresário do André, ou um dos empresários, mas enfim, o principal empresário do André, esteve na Europa nos últimos dias para não só ouvir essa nova proposta do Milan, mas também para buscar novos interessados, porque o Corinthians, enfim, a relação com o Milan não é a melhor de todas, então sempre existe essa possibilidade de o Milan ver recusada essa nova proposta. Então o Corinthians, mas especialmente os empresários do André, ou o empresário do André, continua buscando mais interessados caso essa proposta agora de 22 milhões de euros não tenha efeito positivo do lado do Milan. Bom, a gente tem destacado e o Marcelo Paz conversou com a gente aqui já e já deixou muito claro também em entrevistas coletivas que o Corinthians tem uma necessidade de negociar jogadores. Aliás, todos os grandes clubes do país têm, mas o Paz, ele destacou que é também uma condição para o Corinthians tentar equilibrar as contas. E aí chega essa proposta, então, que pode bater os 20 milhões, Felipe. 22 milhões, eu acho. 22, 18 mais 22, 4. 22. 18 mais 4. Cara, é que assim, quando você pensa que o Corinthians precisa fazer uma grande venda, no meio do ano a gente estava falando desse mercado, a janela de transferência europeia que é mais forte. Me dá um receio do Corinthians começar a vender seus principais ativos. Por quê? O Bidon já tem seus 21, 22 anos. É uma idade que o futebol europeu já começa a olhar de uma maneira diferente. E você pode ver o preço cair. O André ainda é jovem, é mais jovem, né? Tem 19 anos. Só que você não pode vender todos esses caras, senão você enfraquece o elenco. Acho que um desses caras vai ter que ser vendido, né, para equilibrar o caixa e tudo mais. Até vou falar uma questão, porque o Arthur Cabral não foi contratado pelo Corinthians, mas você não pode vender os seus principais ativos. E eu acho que nesse caso, o Corinthians fez bem. Quando a gente trouxe com exclusividade a informação dos 17 milhões de euros, 15 mais 2 fixos, o Corinthians viu internamente, depois da repercussão negativa, que a venda seria ruim. Agora tem que tomar uma certa cautela para não vender errado de novo. Quanto que era antes, Felipe? 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Mais 2 em bônus. 15 mais 2, totalizando os 17. Também é importante frisar aqui que o Corinthians avalia isso pela parte que tem direito, né? O Corinthians tem 70% dos direitos, o André tem 30%. Por esses 70%, o Corinthians meio que coloca nos bastidores ali, enfim, conversando com eventuais interessados, a fasquia dos 25 milhões de euros. Ou seja, por 25 milhões de euros, o Corinthians hoje topa negociar o André e, claro, abrir mão dele somente no meio do ano, porque a janela de transferências internacionais continua fechada. Então, a antiga proposta, 15 mais 2, 17. A atual proposta, 18 mais 4,
sendo então, totalizando 22 milhões de euros, fica 3 milhões de euros abaixo dos 25, mas sempre considerando que os 4 milhões de euros são por bônus, né? Ninguém garante de forma concreta que o André vai conseguir atingir esses 4. Então, no geral, é uma proposta de 18. Até porque não tem aqui acesso aos objetivos, se são objetivos individuais, se são coletivos, se são mais fáceis, se são mais difíceis. Aliás, esse é o desafio para as próximas horas, tentar pormenorizar esses valores no caso, valores variáveis, né, como nós falamos aqui na Europa. Mas é o Milan que continua muito interessado na contratação do André. O André continua interessado em ser negociado no meio do ano, mas também deixando claro para todo mundo, o André já avisou ao Osmar Stabile, ao Marcelo Paz, que não vai forçar qualquer saída. Ele vai preferir esperar um acordo entre todas as partes para depois avançar com a sua ideia. Tem duas perguntas aqui que eu achei interessantes. Uma é do Rafael, falando que o Milan não entraria na FIFA, falando que já estava tudo certo, que já tinha uma carta de intenções ali assinada. Lembra dessa história? Lembro, acho que foi nós mesmos que trouxemos essa história aqui. Hein, Bruno? Foi história nossa. Foi história nossa, assim, conversando com as pessoas que estão ligadas a essa negociação, isso de entrar na FIFA, acionar a FIFA, não está 100% descartado, mas é uma ideia que foi colocada um pouco de lado, até pela questão de tentar manter a melhor relação possível. O Milan prefere tentar na base do subir a oferta, colocar mais dinheiro em cima da mesa do que propriamente acionar a FIFA, porque depois é um negócio que pode demorar muito tempo, né? A FIFA não é tão celery, ela não vai resolver isso da noite para o dia. Então é um pouco mais delicado, mas essa possibilidade de FIFA continua no ar, mas ela é hoje vista como irrisória perto de uma conversa mais frontal entre os clubes. E o Luiz Henrique tá falando aqui, ó, que o Bidon vale mais, vale uns 25, 30 milhões. O Bidon vale mais? É que o Bidon, como falou o Felipe, ele é um pouco mais velho, mas ele ainda tem uma idade boa para ser negociado. É porque, assim, quando a gente fala de vale mais... com 21, 22, ele já perde valor no mercado? Não é que perde valor no mercado. Quando o futebol europeu olha para o mercado da América do Sul, quando eles pegam essas joias, né, 17, 18, 19 anos, quando você passa de uma certa idade, você desvaloriza porque ele fica mais velho. Sim. É o caso do Alan do Palmeiras, por exemplo. Eu acho que se ele tivesse 18, 19 jogando com a bola que ele está jogando hoje em dia, talvez ele valesse bem mais do que o Palmeiras está pedindo. Então é esse caso. Só que o André, cara, a gente tá falando de um cara que agora é o melhor jogador do Corinthians, talvez. Mas é melhor, mais que o Bidon, será? Porque o Bidon praticamente decidiu títulos já pro Corinthians. Mas o Vicari, conversando, mas aí não com pessoas que estão participando da negociação, né? Conversando aqui com scouts do futebol europeu, mas isso quando o Milan fez a primeira proposta e muita gente falou, mas espera lá, o André vale mais que o Bidon vale mais do que o André. Aquilo que eu ouvi, o Felipe tem razão, sim, mas é um ponto, a idade. Mas o que pesa mais na valorização do André para o Breno Bidon são as características e o perfil. O perfil do André, a parte física, a polivalência, enfim, o chegar, defender, atacar e tudo mais, o perfil do André casa mais com o futebol europeu do que propriamente o perfil do Bidon. E a gente pode depois discutir quem é mais jogador, quem joga mais, quem tem mais potencial, mas aquilo que a Europa enxerga para esses dois jogadores, o André está à frente do Bidon. O pessoal tá brigando aqui no chat, não precisa brigar, tá, pessoal? Pode brigar sim, pode brigar. Pode. Mas não se xinga com respeito. Por exemplo, aqui eu acho que foi com respeito, porque, ó, o Valmir e o outro mandou, e o Valmir e quem mais mandou aqui? Mais alguém mandou aqui, ó, tem que ser à vista. Aí o outro respondeu assim, ó, Samuel, ninguém paga à vista, seu idiota. É com respeito, né? Tá bom, não foi. Não foi? Foi respeitoso. Eu não achei um xingamento tão pesado assim, entendeu? Tem que ser nessa linha. Isso, né? Até essa linha pode. Xinga idiota, bocó, bobão, trouxa. Mas... O limite é o idiota. Isso. Tá, limite é idiota. Palavrão não? Não, palavrão... Depende. Mais pro final da semana. Tá, fechou, melhor. Não, se bem que o final dessa semana é Páscoa, né? Mas tudo bem. Não pode. Não, pode xingar também. Não, na Páscoa não. Pode não? Não, na Páscoa não. Então tá, vamos devagar, desculpa. Mas idiota, tudo bem. Tá bom, mas à vista, hoje não tem mas negociação. Tem negociação assim, Bruno? Não, mas assim, à vista é muito difícil negociação à vista. Assim, é muito difícil mesmo, é raro alguém chegar e pagar. Vamos lá, digamos que o André tá avaliado então nos 25 e o Milan chega para bater 25 a pronto à vista. Isso é impossível. Geralmente a parcela ou o parcelamento é feito de acordo com o tempo de contrato do jogador. Por exemplo,
proposta anterior que o Corinthians aceitou, mas depois recusou e recuou, eram 5 anos de contrato para o André. Então, geralmente, o valor é diluído em cima do tempo de contrato, 5 anos. O que pode acontecer muitas vezes, clubes que têm problemas financeiros, como é o caso do Corinthians, muitas vezes entram em contato com uma instituição financeira, geralmente um banco, e pedem a antecipação desse dinheiro, no caso a totalidade do dinheiro, só que depois paga uns juros em cima. Ou seja, recebe os 20 milhões de euros, 25 milhões de euros à vista e depois paga parcelamento, paga de forma parcelada para o banco, já com os juros embutidos. Clubes mais desesperados optam por essa estratégia. Quem está com a casa em dia, com dinheiro em dia, como o Palmeiras, por exemplo, prefere parcelar e receber numa boa porque não tem pressa no que você tá apurando? Tem Corinthians... Vamos falar essa do Arthur Cabral? Vamos falar então, ó. É que eu tô apurando uma situação do Arthur, ex-Botafogo, que foi pro São Paulo. Tá, Arthur Vitor, né? Arthur Vitor, dá uns bastidores aqui, é legal dar os bastidores pro pessoal que tá assistindo, porque tem uma questão que eu vou explicar do salário do Arthur Vitor. Tá. Que tá falando que o São Paulo tem uma divisão, tem um gatilho que depois o São Paulo vai pagar a totalidade do salário, mas não é bem assim, então tô apurando pra explicar durante aqui a live. Tá bom. Mas vou falar uma... Do Arthur Cabral. Isso. Muita gente estava falando do Arthur Cabral, que ele ia reforçar o Corinthians nessa janela de transferências. Ficou até uma novela, até o último dia, né? Que foi a sexta-feira, quando fechou. O que eu apurei aqui, até com exclusividade, o Arthur Cabral, ele tinha aprovação de toda a comissão técnica e diretoria. Era um jogador que tinha um aval, ele ia chegar para ser uma reserva ali por Alberto, tinha um aval da comissão técnica do Dorival, da diretoria. Mas aí, o que me explicaram? Por conta de uma reestruturação financeira, uma responsabilidade com a Folha, o Corinthians caiu com a negociação de última hora. Por quê? O Arthur Cabral tem vencimentos altos, o salário não é baixo, e o Corinthians entendeu que o controle de caixa do clube, para honrar com os salários, os compromissos já assumidos, deveria prevalecer nessa negociação. Então, para não atrapalhar o fluxo de caixa, eventuais negociações, salários, honrar com esses compromissos, o Corinthians decidiu recuar na contratação do Arthur Cabral, que já tinha um aval da comissão técnica. Assim, o Bruno Vicari, como o René, aquele atacante da Portuguesa, o Corinthians fez uma proposta para a Lusa, uma proposta de empréstimo até o final do ano, mas também a Lusa, no último momento ali, pediu que o Corinthians pagasse uma compensação financeira pelo negócio, ali em torno de R$1 milhão ou um pouco menos. O Corinthians não queria pagar por empréstimo e caiu com a negociação, assim como o Arthur Cabral. E o René, ele vai para o Vitória. Vitória que acertou com o René da Portuguesa. Então, só explicando por que o Arthur Cabral não veio para o Corinthians, por conta disso. Responsabilidade financeira, honrar com os compromissos já feitos. Foi o que o André Hernan e vocês falaram isso aqui ontem. Ontem não, na semana passada, que existia esse interesse, mas a questão que pegava era pagar o salário na íntegra do jogador. Exato. E foi por isso, então, que não foi para frente. Porque, assim, o Botafogo, ele queria que o Corinthians pagasse uma parte. Entende? Pagasse a totalidade do salário do Arthur Cabral. E o Corinthians queria que o Botafogo, pelo menos ali, pagasse uma porcentagem. O Botafogo falou assim, eu tô te emprestando o jogador e eu vou pagar o salário ainda? Não compensa. Mas depois eles chegaram a um acordo e depois o Corinthians se retirou da negociação por conta dessa responsabilidade financeira. O que o Corinthians mais está pregando nos últimos tempos é isso. Tem dívidas? Tem, é evidente. Tem a questão do Memphis, a renovação. Mas tá tentando se equilibrar, então. Tá tentando se equilibrar. E aí você pensa, você vai contratar assim, não gosto de falar, a gente sempre fala aqui de salário. Não, a gente não fala de salários, não fala a fonte. Mas é um jogador que tem um custo mensal ali na casa do 1 milhão. Até porque ele era um jogador que estava na Europa, para vir para cá, para o Brasil, teve esse custo, né? Exato. E o Botafogo, por sua vez, ele via com bons olhos uma negociação, até porque o Arthur Cabral não se adaptou. Ele só tem 6 gols desde que chegou no meio do ano passado ao Glorioso. E até eu vi muitas críticas nas redes sociais ontem, porque o Botafogo tomou uma goleada com o Atlético Paranaense, né? E o Arthur Cabral novamente foi mal. Então é um jogador que vem... No gol também, hein? Ontem de novo, cara. O passe do Montoro pro Arthur Cabral. Não, e de novo o problema no gol do Botafogo, entre os goleiros, né? Mas pior que o Raul vinha fazendo uma boa partida, mas ontem não foi, né? Não foi. E aí você me pergunta do Pedro Raul. Vai perguntar a torcida. E o Pedro Raul, ele vai jogar? O que me explicaram ele vai continuar treinando, vai continuar sendo uma opção pro Dorival, porque me alegaram que ele é um cara que treina bem todos os dias, se dedica muito, é profissional, o que me alegaram, tá? Na apuração.
Então não tem por que se desfazer de um atleta desse nesse momento, ainda mais quando o Corinthians não tem opções tão vastas assim pro ataque, entendeu? Além mais que o Winnington não tá bem, é um jovem que é muito promissor, mas não tá bem. Então o Pedro Raul segue no elenco, o Dorival gosta por conta das qualidades que ele tem de um pivô, um toque de cabeceio, mas por enquanto ele fica. Isso pode mudar no meio do ano, se o Corinthians for ao mercado. Pessoal, 1000 curtidas, hein? O Daniel Bocato acabou de me atualizar aqui com a história do Tottenham, tá? Tem informação nova e a gente fala isso já, mas tem que chegar às 1000 curtidas. Bom, nessa de ataque do Corinthians, então vamos lá, vai. A gente tinha falado aqui, subiu bastante, mas chegar a 1000 pra gente entrar no Abel e pra falar do Abel e do Piquerez. Certo. E o Lingard? Vamos falar de Lingard também? Vamos. O Lingard é um cara que finalmente bidou, né? Bidou na última semana. E agora ele ele vai ser relacionado para o jogo contra o Fluminense nessa semana. É quarta-feira, se eu não me engano. O Lingard... Quinta? Quarta ou quinta? Vamos ver. É quinta. Acho que é quarta, hein? A minha tabela tá Quer quinta. apostar um pão de queijo? Quero. Tá apostado então, hein? Tá apostado. Vamos ver. É quarta. Pão de queijo... Você pegou o teu pão de queijo? Pão de queijo recheado? Pegou? Não, não é recheado, não. Não, com presunto e queijo. Não. É pão de queijo ou pão de queijo? Tá duro, filho? Pão de queijo. Pelo amor Pão de de Deus. queijo recheado. Caraca. Ó quem fala, Tá, então amanhã a gente... Quarta-feira às 9h30. Quarta-feira às 9h30. Trazer alguns bastidores de Lingard no dia a dia do Corinthians. Ó, palavras do que eu apurei. É um cara muito inteligente. O Lingard come pão de queijo recheado ou pão de queijo normal? Cara, lá no CT eu acho que é só alto nível, né? Então, acho que é recheado. Sabe o que tá na moda agora? Pão de queijo naquele, com entrada lá, com requeijão. Pô, aquele lá é bom pra caramba, padaria. Qual é? Pão de queijo com requeijão na chapa, já comeu? É, gostoso. Pô, gostoso. aquele é absurdo. Tá, e aí? Aqui é um show de informação, Claro, tem de tudo. informação, culinária, gastronomia, vinho, que outro dia o nosso amigo mandou ali pra gente, turismo. Mandou? Mandou a pergunta. Ah, tá, entendi. Não, Eu posso falar de Lingard agora? Pode, vai. Cara, me falaram assim, nos bastidores do Lingard no dia a dia, é um cara muito dedicado, inteligente, ele procura entender as coisas para se adaptar o mais rápido possível ao Brasil. Opa. Ele ainda não tá falando aquele português, sabe? Aquele, tendo aulas, mas ele já arrisca umas palavras. Bom dia, famoso boa tarde, chega, cumprimenta a galera. Fala bom dia. Ah, pelo amor de Deus. Tá melhor que o Sampaoli. E tá há 5 anos no Brasil. Não falava bom dia. Eu ia falar outro cara aqui que não tá falando muito bem português. Não. Mas ele é um cara que se dedica muito e tem agradado bastante a comissão técnica do Dorival. A comissão técnica do Dorival está muito contente com o desempenho dele no dia a dia. Ele é um cara que se esforça muito e até trouxeram uma comparação bem interessante aqui. O Corinthians, nos últimos tempos, nos últimos anos, já teve vários gringos de diversos países. Personalidades diferentes de cada um. Tem caras que são mais abertos, tem caras que são mais fechados, mas me falaram que dentre esses gringos, o Lingard é o cara que mais teve facilidade nos bastidores com o Corinthians. Ah, é? Que é um cara que é muito mais fácil no dia a dia de se lidar. Ele parece ser gente fina, né? Pelas postagens dele. Exatamente, é um cara carismático. É isso, é essa palavra que me falaram. Se arrisca no português e tudo mais, conversa com todo mundo. Então, nos bastidores é um cara muito fácil de se lidar no dia a dia. Então, isso é considerado um ponto positivo no curto prazo e vem agradando muito a comissão técnica do Dorival. Não arrisco a dizer, não cravo aqui, mas arrisco a dizer que ele pode começar como titular contra o Fluminense. Será? Pelo que me falaram e tudo mais, existe uma possibilidade, porque ele vem agradando no eu acho que é o melhor jogo da rodada desse Fluminense Corinthians. Você acha que vai ser? Ah, um dos melhores. Por conta de todo esse fator também? Eu acho que por conta das camisas, do que o Fluminense está jogando, da importância da partida. Sim. Eu acho que Inter e São Paulo também tem um jogo que tem uma carga enorme. O Inter se recuperando e o São Paulo deve ter aí algumas novidades. Deve ser um bom jogo também, é verdade. É o time do Roger, o Viola lá. Calma, Viola. Calma, Viola. Mas é isso. Lingard é um cara muito fácil no dia a dia, me surpreendeu, porque como você disse, eu via pelos vídeos e tudo mais, o pessoal gravando, mas você é um cara muito gente boa. E ele tá buscando o mais rápido possível se adaptar ao Brasil, entender a cultura e chegar e trazer resultado pro Corinthians, porque é o que mais o Corinthians precisa, né? Fala, fiel, tudo bem com vocês? Aqui no finalzinho do vídeo aqui a gente vai estar trazendo algumas atualizações, né? Atualizada há 2 horas aqui, a GE Globo postou: treino do Corinthians, Dorival intensifica ajustes táticos antes de jogo contra o Fluminense. Aí aqui, né, tem um vídeo aqui, não vou deixar por causa de direitos. O Corinthians realizou na manhã dessa segunda-feira sua penúltima atividade antes de enfrentar o Fluminense na noite dessa quarta-feira.
no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Aí aqui diz que inicialmente o elenco assistiu a alguns vídeos, né, com instruções da comissão técnica. Na sequência realizou um trabalho de troca de passes e movimentações, e na última parte do treino o grupo foi dividido em dois para um exercício técnico setorial. Houve ainda um jogo tático 10 contra 10, além de ajustes em jogadas de bola parada. O treinamento não contou com a presença dos convocados, né, Hugo Souza e André Carrilho, e o atacante Memphis Depay, que foi cortado lá da Holanda, mas está em tratamento, né, da lesão muscular lá na coxa direita, com o departamento médico indicado pela Federação Holandesa. Eu acho que o Lingard deveria ser titular nesse jogo, não tenho certeza, mas seria uma boa, né? Pra gente até mesmo saber como é que ele tá fisicamente e tal. Se não estiver aguentando jogar, ele sai no segundo tempo ali, né? Dá a vaga pra alguém. Aqui diz o lateral Hugo também, e os atacantes Guinegão e Caio César seguem no departamento médico e também são desfalques no CT. Uma possível escalação do timão tem Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Alan, André, Matheus Pereira ou Garro, Bidon e Lingard, e Yuri Alberto no ataque. Queria ver Lingard titular nesse jogo mesmo pra começar a dar sequência aí na temporada. Acho que ele vai ajudar bastante o Corinthians. O Corinthians finaliza a preparação para a partida contra o Fluminense na tarde desta terça-feira. Com 10 pontos, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o quarto colocado com 16 pontos. Bora buscar 3 pontos lá no Maracanã, porque a gente já tá 7 jogos sem vencer, né, incluindo todas as competições. Mas você tá doido, velho. 7 jogos sem conseguir fazer 3 pontos é complicado, viu? Mas deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam do vídeo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!